A nossa equipe teve acesso com exclusividade à declaração de óbito de 3 dos 4 cobradores de Caraíba. Quanto mais nós nos aprofundamos nessa história, mais perguntas surgem. O documento confirma as causas da morte, aponta para uma violência brutal. A gente vai trazer em detalhes esse caso para você. O Jota Júnior está comigo? A gente vai fazer... Deixa eu só fazer uma chamada com o Jota. Ô Jota, a sua matéria acho que não ficou pronta ainda, mas além do atestado que afirma que 3 dos 4 tiveram uma violência brutal, você teve acesso a outras informações que nós vamos trazer hoje, né? Vamos sim, Nader. Nós estamos com essa matéria em edição, uma matéria especial. Um abraço para você, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso Cidade Alerta, trazendo essas revelações, detalhes do que diz essa declaração, as declarações de óbito. E que o que dá a entender também, conforme a forma da morte dessas pessoas. Uma coisa nós já podemos adiantar, elas não foram mortas, como você disse já desde a semana passada, dentro da Fiat Toro. Fiat Toro era o veículo utilizado por esses 4 homens, o Alencar de Caraíba e os outros 3 cobradores que vieram de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para ajudar o Alencar nessa cobrança que ele queria receber 250 mil dos buscariores por conta daquela negociação de terra. Acontece que eles sofreram uma emboscada, sim, na chegada ali do ponto de encontro entre eles, mas não foram mortos dentro dessa picape Fiat Toro, que foi encontrada no dia 12 desse mês, há mais de 15 dias, enterrado numa área rural, como nós já mostramos amplamente aqui na televisão. Os corpos foram encontrados uma semana depois em uma vala, os 4 em uma única vala. Nós temos nessa reportagem detalhes sobre o que aponta essa declaração de óbito, que indica que eles foram mortos de forma brutal. Também temos detalhes sobre um deles ter guardado no tênis a carteira de identidade, as condições dos corpos, que chamam bastante a atenção e que também traz uma outra perspectiva com relação a quando eles foram mortos, além também da cobrança da família por justiça e resposta das autoridades. O que nós temos de certeza hoje é que essas pessoas, que eles não morreram ali no momento da emboscada. Os traumas demonstrados pela perícia e constante na certidão, nas declarações de óbito, mostram que essas pessoas não morreram naquele momento. Que embora houvesse aquela quantia de disparo de arma de fogo, eles não morreram naquele momento. Está aí a delegada aqui, a advogada das famílias dos 3 de São Paulo, o Diego, o Rafael e o Robisley, que foram mortos aqui no interior do Paraná. Ela, foi necessária uma entrevista com ela hoje à tarde para essa reportagem que nós estamos terminando já na fase de edição, para que ela nos confirmasse alguns pontos que ela também tem acesso ali no acompanhamento do trabalho da polícia. Então a matéria está imperdível, como você disse, anunciou nas redes sociais, trazendo revelações que podem mudar os rumos das investigações. Lembrando também, já temos 2 presos, vamos falar a respeito dessas prisões e os porquê, e o porquê que elas aconteceram. E também vamos discutir aqui, Nader, muitas respostas ainda não foram apresentadas em torno das dúvidas desse caso. E a cada novas revelações como essa que nós estamos e vamos trazer com exclusividade aqui na RIC TV e em primeira mão, assim, surpreendem a todos. Impressionante o que nós vamos trazer hoje, e você viu que eu já na abertura do programa, sem nenhum receio, preocupação e ficar enrolando para trazer a notícia para você. Eu já de cara falei para você o motivo do laudo trazer, e o laudo está aqui na minha mão. O laudo está aqui na minha mão, pode mostrar aqui. Eu não vou ficar enrolando para dizer, daqui a pouco você vai caber. Não, eu já disse, está aqui, ó. Nós estamos com, eu estou com 3 documentos oficiais. Aí tem gente me perguntando, por que você está com 3? Porque eu não consegui o contato com a família do Alencar, e esse é um documento que eu preciso da autorização para divulgar. Infelizmente, a Lei Geral de Proteção de Dados impede que eu possa ter acesso a esse documento sem autorização das famílias. Então, no caso da família do Alencar, eu não posso mostrar aqui, porque eu tentei contato com a família e não tive. O documento está comigo, não posso entrar em detalhes do que diz o documento do Alencar, porque eu não tive autorização da família. Então, como advogado, todo mundo sabe, eu tenho que preservar a LGPD. E eu tenho 3 dos 4. Então, para as pessoas que estão me perguntando, Nader, por que você não fala do Alencar? Porque eu estou com o documento do Robisley, do Diego e também do Rafael. Todos os documentos oficiais, e que agora a gente
vai divulgar já já para você, tá bom? Deixa eu falar com o Jota Júnior aqui rapidinho. Jota, tem uma outra informação que eu já vou trazer aqui, nós vamos ver na sua reportagem. Mas assim, um dos 4 parece ter percebido que seria morto. E eu já vou pedir para você falar por quê. E essa informação você não vai encontrar em papel nenhum. Quando você vai a algum lugar, você leva os seus documentos. Sim. O que uma dessas 4 pessoas que foram mortas, e aí depois você pode me dizer quem foi, se não quiser também não precisa, que você descobriu que teria percebido que seria morto ou sequestrado por uma tocaia, pelas pessoas que possivelmente ele iria encontrar? Ô, Nader, é o primeiro, é o Rafael Marascalchi. Nós temos como figura marcante nessa cobertura a presença da esposa dele, a Meire, que tem se pronunciado ultimamente agora muito contundente com relação, né, ao que a família conseguiu de informação em torno desse caso como investigação paralela. Contrataram pessoas, né, profissionais, para poder ajudar a entender o que teria acontecido e até mesmo colaborar com a polícia. Ela que tem sido contundente ao dizer que não está tendo uma boa relação com a polícia. Então esse é o Rafael. Rafael, ele estava, no momento em que foi encontrado morto, obviamente na vala, com um tênis. Ok, no IML foram, né, retirar as roupas, fazer os exames, constataram que dentro do tênis ele guardou a identidade dele, o RG, documento de identificação. E isso a gente levando pela perspectiva, conversando com a família, conversando também com a advogada, a doutora Josiane Monteiro, ela tem uma perspectiva com relação a isso, por exemplo, de que ele estaria em um ponto depois de ter sido, né, violentamente agredido e entendido que poderia ser morto. E que o caso dele, né, poderia ficar ali sem solução, porque eles estavam numa região ali que ele percebeu que era uma região, né, de pouco movimento, enfim, e tenha guardado propositalmente, né, no momento antes de ser morto, escondido, né, até dos executores, essa identidade, já podendo imaginar que viria a ser morto diante de tanta brutalidade que, ao que nós temos acesso ao documento que nós vamos mostrar daqui a pouco, eles foram submetidos. Então esse é o ponto de vista, esse é o entendimento da família e também da advogada, né, assistente de acusação, que está acompanhando esse caso, de que, percebendo que seria morto, ele teria colocado a identidade dentro do calçado para ajudar na identificação dele quando fosse encontrado já sem vida. E isso também indica, Nader, que ele, né, não fez isso depois. E quando ele fez isso, aí é um outro ponto que a gente vai discutir também ao longo dessa nossa conversa, né? Mas não teria sido na primeira emboscada que supostamente acontece na propriedade rural em negociação. A informação é que eles chegaram no dia 4, tiveram um primeiro contato ali com o Alencar, que era o contratante, depois encontraram com o Paulo e o Antônio Buscariolo, tiveram a primeira conversa e remarcaram uma reunião, né? Marcaram uma reunião para o dia seguinte, que é o dia 5, que é quando eles são flagrados por câmera de segurança nesse estabelecimento comercial em Caraíma. Eles saem daí, já tem informação de que eles encontram Buscariolo ali naquela avenida, se cumprimentam, Buscariolo pede para que eles sigam, né, o Buscariolo, que está em outro veículo. Detalhe, esse veículo não foi identificado qual é. Não se sabe se é essa Fiat Strada que está apreendida com um dos suspeitos de envolvimento nesse caso, que carro que é. E acredita-se que isso aconteceu, essa chegada na propriedade perto do meio-dia, e ali tenha sido a primeira emboscada justamente por conta das evidências encontradas no automóvel que os 4 desaparecidos encontraram posteriormente mortos estavam, que é a Fiat Toro. Como o Bitar esteve lá na região nessa época, com a localização da picape, muitas marcas de tiros, vestígios de sangue em condições ainda líquida, não coagulada, né, depois de 30 e poucos dias do desaparecimento. Então, esse primeiro ponto da emboscada, supostamente, ou o que tudo indica, com os disparos de arma de fogo, porque também foi encontrado ali um projétil uma cápsula de 9 milímetros, de fuzil, calibre 12, 1.45, lembra? E também uma marca de tiro em um dos palanques da cerca, ali tenha sido a emboscada e o primeiro atentado contra essas pessoas. Mas os laudos mostram que eles não morreram nesse momento. Eles não morreram dentro da Fiat Toro, né? Então tem todos esses detalhes para a gente conversar e tratar no programa hoje. Mas o Rafael, então, teria guardado a identidade um momento depois. Porque na hora ali dos disparos ele não tem como. Ele falou, meu Deus, estão dando tiro em mim, eu vou guardar minha identidade, pega onde ela estivesse guardada, no bolso, por exemplo, tirasse o calçado, colocasse a identidade. Não teria, é inexplicado
dessa forma. É impossível que isso tenha acontecido. Então, por isso, então, é um outro detalhe que nós vamos trazer na reportagem que mostra que, né, eles não foram mortos ali, eles foram levados para um outro lugar e ali sim houve a tortura, houve a execução e quando ainda precisa ser definido. Vamos lá, calma que isso é só o começo do que você vai ver no programa. Você percebeu que a gente não está aqui para enrolar, né? Aquela história de ficar, você vai ver já já. Não, a gente já está soltando, não tem porquê, eu só estou esperando a reportagem ficar pronta, editada, porque é uma reportagem mais ampla, mas a gente já está falando aqui algumas situações. E por isso eu convido agora a participar comigo o nosso querido William Bittar, que é do Núcleo Investigativo da RIC Record, e que desde a semana passada também está acompanhando esse caso e nos ajudou aqui na obtenção desses documentos de hoje. E o Bittar foi em busca de novas informações e ele está em campo. Você vai ver que o Bittar vai falar comigo, deixa a sua equipe posicionar. Eu não vou nem dizer onde é que ele está, mas eu já vi que ele está ali no carro da equipe de reportagem, circulando na região. Eu vou deixar assim, na região de Umuarama, né, Bittar? Antes de mais nada, boa noite a você. Obrigado por conseguir aí se posicionar para falar conosco. Bittar, em relação primeiro a esse documento oficial que você também nos ajudou a obter, trauma crânioencefálico, politraumatismo, significa o que para quem é leigo, para quem não entende muito bem sobre isso? Boa noite. Boa noite, Nader. Boa noite a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Tá aqui, eu tive que parar o carro aqui agora para a gente poder conversar, mas a gente segue nas apurações, nessas investigações, porque é um caso de grande repercussão. Mas sobre você me perguntar de politraumatismo, a gente está falando aqui de agressões por todo o corpo. Lesões por todo o corpo e por que não falar de espancamento, de tortura, né, Nader? É um primeiro momento, é isso. O trauma crânioencefálico é aquele trauma na cabeça, aquele afundamento de crânio e que as pessoas acabam tendo por vários motivos. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de agressões contra a cabeça dessas pessoas e também o que o laudo aponta, né, nessas três mortes, seriam os ferimentos por arma de fogo. Ferimento por arma de fogo, como o Jota já trouxe pra gente, e você acompanhando também todos esses documentos, eles podem ter sido causados naquele primeiro momento, naquela tentativa ali de um sequestro, dos tiros que foram disparados nessa propriedade, e aí, a partir daquilo, como esse sequestro já não teria dado certo, digamos assim, eles partem por uma segunda intenção. Qual era a segunda intenção? Era matar os desafetos deles, os cobradores ali, que seriam essas 4 pessoas. E aí as pessoas podem se perguntar, mas na hora que os corpos foram jogados, amontoados, dentro daquela vala, dentro daquele buraco, daquele bunker, pode ter causado esse politraumatismo, essas lesões na cabeça? Dificilmente, Nádio, dificilmente. Por quê? Porque a gente está falando que essas pessoas muito provavelmente estavam em vida quando foram torturadas, quando foram agredidas e essas lesões foram causadas pelo corpo. E a gente fala isso porque é científico, é a questão da circulação do sangue pelo corpo. E a gente está falando de politraumatismo a partir desse momento, quando se tem essa circulação, as lesões que eles sofrem, as manchas que os laudos acabam demonstrando nos corpos, não são dignos, digamos assim, até apagou a minha luz aqui, vou acender de novo, mas não são dignos, digamos assim, Nader, de uma questão deles estarem mortos para depois serem jogados no buraco. Muito pelo contrário. A gente está falando aqui de pessoas que foram torturadas, que foram executadas logo depois, e depois de executadas, elas foram jogadas. Bittar, se me permite, até para que as pessoas que não são aqui, que não conhecem o trabalho que você faz dentro do jornalismo, da comunicação, você durante um tempo em que esteve ausente até do Grupo RIC, você entrou, era nosso repórter, foi trabalhar na área da segurança pública aqui do Paraná, eu não preciso entrar em detalhes, e depois voltou conosco para o nosso núcleo investigativo, até diante do seu conhecimento. E aí é uma pergunta de curioso que eu sei que em casa deve estar todo mundo falando também. Deixa eu só posicionar a câmera do Bittar, ele virou ali, rapidinho, só virar de novo o celular. A ligação... volta aí, tira ali um pouquinho, tira ali, que eu vou manter o contato novamente. Deixa eu tentar manter o contato. Quer fazer pergunta e a pergunta que eu quero fazer para ele realmente é a pergunta de quem tem curiosidade de entender a possibilidade... Opa, aqui eu vou aceitar agora sim, vamos lá, ele já está me chamando aqui, ó, aceitei. Vamos lá, deixa eu só confirmar aqui. Opa, não. Peraí. Não tem problema, aqui assim a gente faz, quem sabe faz ao vivo. Tem certeza que deixei sem a ligação? Cancelar.
Agora sim, deixa eu ampliar você aqui, Bitar. Vamos lá de novo. Agora sim, estou de volta. Bitar, a primeira pergunta que faço a você, em relação ao que o J. Júnior falou agora há pouco, que vocês, eu sei que estavam conversando, porque parece que ele estava de um lado, você do outro. Você trabalhou muito na área da segurança pública. O fato desse laudo apresentar um politraumatismo, um traumatismo crânioencefálico, indica que eles não foram mortos naquele momento da emboscada, ok. Mas indica a possibilidade realmente da Meire estar certa quando ela afirmava que o marido dela e os demais estavam sequestrados. E se isso realmente aconteceu, a segurança pública, e aí eu não quero que você fique em cima do muro, a segurança pública não pode ter dado a devida atenção a esse caso, com a possibilidade deles estarem em um cativeiro e vivos ainda? Cárcere privado e sequestro, né, Nader? Seria mais uma qualificadora aí dentro de todo esse processo, desse inquérito policial, porque fato é que a partir do momento que se tem ali essa tentativa desse sequestro, desse cárcere privado, eles já estão aí incluindo mais um crime, né? Então a gente está falando aqui, primeiro, de uma emboscada, depois dessa emboscada a gente está falando do sequestro, depois desse sequestro, a gente está falando da tortura que eles sofrem. E a partir do momento que eles entendem, né, que esses acusados aí, esses procurados, digamos assim, que devem ser indiciados, a partir do momento que eles entendem que aquilo ali não vai dar certo, eles partem para a execução. Ou seja, a lista de crimes cometidos, Nader, ela aumenta a partir desse ponto. A partir do momento que eles não são executados ali naquele território, onde foi feita essa primeira emboscada, que eles não morrem dentro daquele carro e que a partir dali, esses procurados, eles tomam a decisão de colocar essas pessoas, né, colocar elas num outro lugar, levar para um outro ponto sob o domínio deles, sobre a decisão deles, eles já estão sequestrando. Aí a gente pode falar aqui do cárcere privado ou não, porque daí também tem aquela situação que não foi definida a data e hora da morte, né, Nader? Não foi definida ali no laudo a data e a hora exata. Aí a gente pode entender se teve o cárcere ou se não teve o cárcere, se foi o sequestro direto para execução ou não. Vamos fazer o seguinte, segura aí, não desliga. J. Júnior tá aí? Só intercala com o J. Júnior aqui. J, vai lá pra frente, porque eu quero que você ouça a minha pergunta, segura e na volta eu quero a resposta, porque vai ter a reportagem também trazendo mais detalhes. Mas tem uma coisa que eu vou trazer aqui que ninguém sabe em relação a joias, a relógios, a pertences pessoais das vítimas. Porque quem executa não rouba. Quem executa rouba, Bitar? Não rouba. O Jota tá lá? Não estamos falando de latrocínio, né? É isso que é onde eu quero chegar. Nós não estamos falando de latrocínio. Coloca o Jota aqui no telão. Jota, temos o que falar, não precisa responder em relação ao quê, mas temos o que falar sobre joias, relógios, sobre esses corpos encontrados? Sem sombra de dúvidas, nós temos o que discutir a respeito disso, viu, Nader? Quem mata e numa execução como essa, rouba os pertences? Não é o objetivo, pelo que a gente está acompanhando das ações desse grupo criminoso, dessa organização criminosa que agiu sequestrando, torturando e executando né, os 4 amigos. Não era o objetivo. Já deixo a pergunta, na volta eu quero a sua resposta. Roubaram os pertences pessoais das vítimas? O Bitar está conosco também conectado e a resposta, J. Júnior, os pertences de Rafael, Robisley, Diego, reitero, não estou falando do Alencar, porque, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso divulgar um documento pessoal, porque eu não tive a autorização da família do Alencar. Então, por isso, eu estou falando de Rafael, Robisley e Alencar. Fechado? Só para explicar, tem o dos 4? Sim, mas eu não posso aqui entrar em detalhes. Eu até vou trazer alguns detalhes, mas não em relação ao documento do Alencar, mas sim sobre a morte do Alencar. J. Júnior e a resposta. Nader, a polícia prendeu, de acordo com o que foi repassado superficialmente, alguns pertences dos encontrados mortos dentro dessa vala lá em Caraíma, dos 4 amigos desaparecidos durante essa cobrança. Mas a informação confirmada por parte da família, pela representante, que é a Josi Monteiro, advogada, né, que representa e é assistente de acusação nesse caso, que não foram entregues aos familiares como de costume, né, nesses casos. Aliança, e de acordo com as esposas, todos eles estavam usando alianças, e o relógio, principalmente de um deles, não foram encontrados. Também como
correntes e outros pertences. Há, de acordo, repito, com o Instituto Médico Legal e com a polícia, alguns pertences pessoais apreendidos a fim de investigação. Mas, nesses casos, para as pessoas entenderem por que a gente está falando isso, normalmente, quando há identificação dos corpos, esses pertences como aliança, relógio e outras joias são devolvidas aos familiares. Assim como a identidade de um deles também foi devolvida ao familiar, porque ela não tem utilidade na investigação. Ela não tem ali um poder de prova nessa investigação. Então, são devolvidos aos familiares. Isso não aconteceu porque, de acordo com a família desses 3 homens que vieram do interior de São Paulo, eles não foram encontrados. Como, por exemplo, um deles com relógio, com as alianças, e os outros também tinham ali como pertence algumas joias, correntes e pulseiras. William Bittar, joias, correntes, pulseiras, um deles até o relógio foi levado. Isso foge à característica de uma execução? Foge uma característica de execução, mas por que não retirados logo após a execução e antes de jogar esses corpos ali dentro daquela cova? Mas eu estava, até o que a gente está apurando, Nader, e você, por dentro de toda essa história, a gente está falando aqui de uma primeira tentativa ali de sequestro, ali os tiros que foram dados contra o carro. E aí eu trago uma questão que, para quem está em casa, eu acho que é bastante pertinente. Por quê? Se a gente tem 2 hoje que são procurados, nós temos o Antônio e o Paulo que são procurados. A gente está falando aqui que teve ali um segundo momento esse crime, né? Que é o momento que eles não são executados ali dentro daquele espaço, eles são levados para um outro lugar já sob sequestro ali, possivelmente um cárcere, levados para outro lugar antes de serem executados. E a gente está falando de 2 contra 4, né, Nader? A gente está falando de 2 pessoas contra 4 pessoas. Estamos falando ali de Robsley, de Diego, de Rafael, que são pessoas que tinham um porte ali, que a gente vê nas imagens, que teriam um porte mais avantajado. E aí fica aquela dúvida, né? Aonde está a investigação ao ponto de identificar as outras pessoas que podem ter tido participação nisso? E a gente, como você falou, tanto dos pertences ali, para onde foram esses pertences, o que foram feitos com esses pertences, foram descartados, esses suspeitos estão em posse desses pertences, esses pertences foram utilizados para um suposto pagamento, né? Ó, a gente vai cometer esse crime aqui, o que tiver com eles você leva, vai ser teu. Então tem muita coisa ainda a ser respondida, por isso que a gente está em campo, né, Nader, há todo esse tempo aí, para a gente saber o que de fato aconteceu. Porque uma coisa é encontrar 4 corpos. Você fala, ó, temos a confirmação que eles foram mortos. Agora temos a confirmação de tortura. Temos essa confirmação de tortura que eles foram levados para um outro ponto e executados depois. O que vem após essa investigação, Nader? É isso que a gente precisa saber e que a polícia vai responder pra gente. Ó, eu quero aqui não estar errado, Bittar, J. Júnior, é você que me assiste em casa. Mas daqui a pouco, Tonhão e o filho dele, o Paulo, que são os 2 que estão comandados de prisão, vai ficar comprovado com tanta coisa que está aparecendo. Eles podem até ter se encontrado para negociação, mas na hora da morte eles não estivessem. E aí eles vão ser isentados. Ou, vou usar um termo aqui, não quero aqui afirmar, estou só cogitando possibilidades, Bittar e Jota, inocentados do crime, diante do que nós estamos levantando. Porque tudo indica, daqui a pouco na reportagem do J. Júnior e também com a produção do Bittar, que está aí em campo na região, em Caraíma, nós vamos ter a reportagem falando até do carro. Por que aquele carro, a Estrada Branca, o Bittar que levantou a informação, está na reportagem do Jota, por que aquela Estrada Branca é tão importante, né, Bittar? Que o carro foi apreendido? Com certeza. Pode falar. Não, com certeza é uma explicação ainda que deve ser dada, porque até quando nós conversamos com o Renan, que é advogado ali do Paulo e também do Antônio, ele falou que houve sim uma negociação naquela estrada. Aquele veículo esteve em posse dos buscariolos, sim, até como a gente já viu que teve ali teste da criminalística, mostrando que tem digitais naquele carro, até uma forma para falar, ó, eles utilizaram de fato aquele carro, mas em algum momento eles devolveram, em algum momento ele foi usado em outra negociação. Para quem foi essa negociação? Quais foram os termos dessa negociação? Tudo isso
Eu acho que a gente está bem perto de saber, hein, Nader? E a equipe da RIC Record em campo, quando eu disse que o núcleo de jornalismo da RIC TV não ia ficar parado diante de um caso de repercussão nacional. Hoje eu vi uma live no YouTube do pessoal lá no Nordeste, junto com outro pessoal lá do Pará também, lá do Norte. Então o Brasil inteiro nesse momento nos assiste pelo YouTube da RIC Maringá. A você, há mais de 2.000 aparelhos conectados. Eu tenho certeza que muitos... Eu não vou falar pessoas, porque muitas vezes a pessoa está com a TV conectada no YouTube, onde tem 10 assistindo. Então, nesse momento, só no YouTube, são mais de 2.000 conexões. O Brasil e o mundo atento ao que nós estamos trazendo hoje. Quero deixar claro aqui todas as informações checadas, confirmadas com documentos oficiais, sem atrapalhar a investigação da polícia. Vamos deixar claro, tudo que está aqui, a polícia já tem, já sabe, e eu vou trazer mais coisa que a polícia tem e já sabe também. Inclusive, já vou adiantar aqui, ó, sabe essa área aí que você está vendo? Onde os corpos foram encontrados. A polícia já pediu para que a Polícia Científica, e o Bittar daqui a pouco vai falar sobre isso, do que impacta isso. Eu não posso mostrar aqui, vem aqui. Se eu pudesse mostrar para você a foto de um dos corpos, eu mostraria. Mas uma coisa eu posso afirmar a você, aquela foto daquele corpo, a qual a família tanto indaga, não há dúvidas, esse corpo não foi enterrado há 40 dias. Eu vi. E se você quiser me encontrar, eu mostro do meu celular. Mas eu não posso mostrar na TV. Eu tenho certeza que essas famílias até permitiriam, mas a RIC não vai fazer isso. Mas aquele corpo nunca, nem pode ser nenhum. Aliás, né? Eu vou até perguntar para o Bittar já. Antes que eu acabei de te mostrar, porque eu sei que o Bittar não tinha visto essa aí, ele tinha visto a outra, mas essa é novidade. O J. Júnior já tem a imagem, que foi ele que conseguiu. Eu não sei agora. Ah, foi os dois? Então vamos lá. Primeiro, Jota, eu não posso mostrar a foto, mas você pode traduzir em palavras. O corpo a qual a foto foi batida teve 40 dias enterrado? Não, Nader, não tem condições de se afirmar que aquele corpo estava há 40 dias debaixo da terra, sofrendo todas as condições, né, de putrefação, que é algo natural nessas condições depois que a pessoa perde a vida, né, que é a decomposição. Porque nós temos acesso à imagem do braço de um homem, do braço esquerdo, com uma tatuagem também bem explícita, bem visível. E não tem nenhuma marca nessa imagem, é uma imagem sem efeito, sem edição, que mostre ali algum tipo de indício desse processo de putrefação, desse processo de decomposição. Isso diante de algo natural. A perícia, quando eu estive lá sexta-feira, acabou por informar que as condições da terra, a umidade, o terreno argiloso poderia ter contribuído para a conservação dos corpos, mas diz que isso não era garantido, que era necessário um trabalho, né, a ser feito ali com a análise dos corpos. A polícia pediu uma análise também do terreno, com as terras e essa situação aí que você bem, né, que nós estamos trazendo dessa questão de argila ali, daquele ponto da cova clandestina feita para se esconder os 4 corpos. Então a perícia vai analisar a condição desse solo onde estavam as 4 vítimas enterradas. Mas isso que você falou do corpo não tem nada, não tem como. Os especialistas com quem nós conversamos, eles também viram. A gente não repassou a foto não foi repassada, a foto ela foi mostrada. E essa foto eles garantem, né, especialistas que trabalham na área, que não tem condições de ser de uma pessoa enterrada ou já morta há mais de 40 dias. Diante de 40 dias, a expectativa era que se encontrasse uma condição muito precária dos restos mortais, até em alguns pontos do corpo, com exposição óssea, para as pessoas em casa entenderem. O corpo já com 3 dias, ele já tem sinais visíveis e marcantes desse processo de decomposição. E esse corpo, essa parte do corpo, né, esse ombro esquerdo, né, Nader? Uma parte assim do braço, está praticamente intacta. Tanto que o delegado doutor Tiago, eu já tenho a informação que ele pediu, junto à Polícia Científica do Paraná, para que fosse feita a análise do solo. Porque se esse solo tem a capacidade de preservação do corpo, como aconteceu, eu quero ser enterrado aí. Ou então todos eles eram santos, porque o estado do corpo é inacreditável. Como é que é, diretor? Aperta aí direitinho, diretor, senão não dá. O laudo diz o seguinte: vítima encontrada em estado de putrefação. Rafael Juliano Marascalchi. Vítima encontrada em estado de putrefação. Todos esses papéis você vai ver na reportagem do J. Júnior, tá? Deixa eu só deixar claro aqui, mas porque eu não quero mostrar os outros nomes, porque na minha mão estão os documentos originais e eu não quero mostrar o nome do técnico que fez laudo.
Tem algumas outras informações aqui que eu não acho pertinente mostrar. Mas todos os três estão dizendo, vítima encontrada em estado de putrefação. William Bittar, o documento diz estado de putrefação. Esse corpo não está em estado de putrefação. Ou eu sou muito tanto. Não tá, Nader. E foi aquilo que você falou. Se essa terra é tão boa assim para fazer uma preservação dessa, acho que é algo inimaginável. O que a gente tem ali é um estado de início de decomposição ali que tem perfeitas condições de, inclusive, de se fazer uma análise do corpo, né? De todas as perfurações, por exemplo, de tiros, das lesões que foram constatadas, do politraumatismo, do traumatismo crânioencefálico. Ou seja, a gente tem um detalhe ali que chama muita atenção, que é o fato de a gente tem um corpo que está incondizente com todos os outros três que foram colocados ali, Nádia. A gente tem 4 corpos numa mesma vala, 3 deles seguindo um ritmo, digamos que natural de decomposição, de putrefação do corpo, que é ali a decomposição, que vão ficando só os ossos. E a gente tem um corpo ali que dá mais riqueza de detalhes. E a gente poderia falar também da preservação desse corpo, por que não os outros 3 preservados também nessa mesma dimensão? Mais próximo da superfície, menos próximo, mais fundo, mais raso? De fato, a gente tem um solo ali que é mais úmido, que pode proporcionar uma manutenção ali de algumas características desses corpos. Mas falar que esse corpo em específico, na forma que estava ali na mesma data que os demais, aí é algo que deve ser muito bem trabalhado, que a criminalística vai ter que ir para lá, perícia vai ter que fazer muitos estudos naquele solo. Acredito, inclusive, que até o Instituto Ambiental ali, de Instituto Água e Terra, vai ter que fazer um levantamento, um mapeamento ali para a gente saber, de fato, que tipo de terreno a gente está falando. Porque a diferença, ela não é pequena. É uma diferença muito grande que a gente está falando da decomposição de 3 corpos frente a 1. É muito grande, Nádia. O Jota tá me pedindo passagem aqui, o Bittar. Gente, parem de me pedir, eu não vou mostrar foto. E não vou mandar foto também. Nossa, eu tenho 50 anos de idade. Pelo amor de Deus, não vou ficar compartilhando foto de gente morta. É só o que me faltava, né? Não vou mostrar gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nem peçam, estão me enchendo o meu Instagram de pedido. Pelo amor de Deus, ninguém moleque aqui. Coloca o Jota aqui comigo, que agora eu vou trazer outra informação que eu acredito ser a única que eu posso falar do Alencar sem comprometer a legalidade por parte da família. Jota Júnior, o estado de conservação do corpo do Alencar, e eu já tenho informação, sei que você tem também, conforme o Bittar estava checando lá em Caraíma, onde ele estava hoje. Qual era o estado do corpo do Alencar? Em estado avançado de decomposição, segundo fontes ligadas a esse trabalho investigativo de perícia, diferente do corpo dos 4 amigos do interior de São Paulo que vieram para essa cobrança contratados pelo Alencar. Se a gente levar com essas informações as condições dos corpos, dá a entender que o Alencar foi o primeiro a ser assassinado nessa empreitada criminosa. Não dá ainda para, obviamente, a polícia dizer que foi ali no momento, por exemplo, da primeira emboscada. Há uma possibilidade de ter sido na primeira emboscada, ele fatalmente atingido, porque disparos foram efetuados, como mostram as marcas, né, na Fiat Toro e até os vestígios de sangue. Ou pode ter sido morto depois, logo depois, por ter reconhecido ou saber quais eram as pessoas que estavam ali mantendo eles como reféns, né, nessa sessão de tortura, nesses dias, né, que foram se passando. Então, essa é a possibilidade e a probabilidade maior de que o Alencar tenha sido o primeiro a ser morto pelas condições do corpo dele, já em estado avançado de decomposição, diferentemente dos outros 3, do Diego, do Rafael, né, e do Robisley, que foram encontrados em condições como o pessoal está pedindo. Não tem como, gente, mas a foto mostra que há quase nenhum sinal, né, dessa putrefação, desse estado de decomposição do corpo dos 3 homens lá de São Paulo. Indicando, então, repito, por conta do estado avançado de decomposição, a possibilidade do Alencar ter sido o primeiro a ser assassinado, né, nessa empreitada. Quero aqui até aproveitar e mandar um recado para a Meire, mandar um recado, né, para a Denise, mandar um recado para a esposa do Diego.
Peço desculpas a vocês, eu não gostaria que fosse essa a notícia que eu, o Bittar e o Jota estivéssemos dando. E assim, só deixar claro, né? Independente de ser eu, ser o Bittar ou o Jota Júnior, os três trabalhando juntos em prol de um único objetivo, trazer a verdade. Chega de enrolação, de ficar, porque vai atrapalhar as investigações, porque blá, 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 porque estamos apurando. Cansamos. Eu juro pra você, eu cansei. Se eu pudesse, eu fazia um organograma aqui. Vem cá, você consegue colocar o Jota Júnior e o Bittar aqui do lado, rapidinho? Tem coisa que realmente atrapalha as investigações, como, por exemplo, os nomes de outros envolvidos, aquele que está com o carro, quem é aquele que está com o carro que está preso? É o Rony. Pronto, já vou falar. Qual é o porquê que o Rony tá com esse carro? Todo mundo da cidade já sabe. Nader, o terreno a qual o Alencar estava negociando, esse terreno pertencia a uma outra pessoa. A polícia também já sabe de quem era essa outra pessoa. Eu já trouxe todo o histórico aqui. Tem uma situação que aconteceu em Ivaté, onde uma pessoa foi morta ligada ao Carlos Henrique, que é filho do Antônio, do Tonhão. Então vamos parar com essa que vai atrapalhar, não vai atrapalhar. Sabe o que está acontecendo que não vai atrapalhar? Nós temos que colocar e fechar a cidade de Caraíma de polícia. Nós temos que fechar a cidade de Caraíma de polícia. É só isso. Porque todo mundo já está falando. O que eu estou dizendo aqui não é mais novidade. Bittar é novidade? Não é novidade. Jota Júnior é novidade? Não é novidade, Nader. Então, gente, pelo amor de Deus, está precisando uma equipe de TV com todos os repórteres para mostrar isso. Amanhã você podia estar aqui no estúdio comigo, hein? Vou direto para Maringá e retornar para Maringá para a gente poder conversar sobre isso, porque precisa de respostas, né, Nader? É o que você falou, a gente não está falando nada aqui que não tenha sido apurado, que não tenha sido investigado, que já não tenha sido comprovado pela polícia. Historinha. O que a gente tem que trazer, o que a gente traz aqui são fatos. Historinha, vamos falar outra coisa, tá? É um fato. Vamos falar outra coisa. Lá na Balsa, onde nós estivemos, lá na região, naquela região ali, tem pessoas ali que sabem de tudo que aconteceu. Tem os nomes de todo mundo. Eu, Nader Kalil, tenho o nome de todo mundo, gente. E eu sei que os Buscariolo estão me assistindo. Então, o seu Antônio Buscariolo e o Paulo Buscariolo, repito o que falei, do jeito que o caminhar da carruagem estão indo, vocês vão ser inocentados, outras pessoas vão ser ligadas ao crime, vocês encontraram com eles, acertaram, mas aí na hora do encontro, talvez não fossem vocês que estivessem no local. Tô falando besteira, Jota Júnior? Não, Nader, mas assim, a gente tem que se aprofundar esse entendimento também. Bom, obviamente, respeitando o seu ponto de vista, há sim essa possibilidade dentro da questão do direito. Mas quem tinha o maior interesse por algo a ser feito contra os 4 cobradores? Aí vem também essa discussão durante o entendimento desse caso, a apresentação da denúncia do Ministério Público à Justiça. Porque quem tinha interesse, ou quem contratou, ou quem se manifestou pelo mal a ser feito a esses 4 homens, a princípio, pelo entendimento que nós estamos acompanhando, e até a polícia acredita nisso por ter decretado a prisão de pai e filho, são o Antônio e o Paulo Buscariolo. Tá aí, vamos fazer o seguinte, me dá 1 minuto. Jota Júnior, a sua reportagem terminou de ficar pronta? Tá acabando a bateria lá, deixa eu ficar... Isso, tá acabando a bateria lá do Bittar, que tá voltando para Maringá, tava na região levantando. Rapaz, o homem trabalhou esses dias, o Bittar, hein? Pelo amor de Deus, deixaram o Bittar vários dias lá no meio do mato. Nossa equipe teve acesso com exclusividade à declaração de óbito de 3 dos 4 mortos em Icaraíma. Rafael, Robisley e Alencar. Quanto mais a nossa equipe de reportagem se aprofunda nessa história, mais perguntas surgem. Um mistério, complexo caso, mas que agora, com os documentos que tivemos acesso, uma confirmação. As causas das mortes apontam para uma violência extrema, brutal. A pergunta que fica é, eles teriam sido vítimas do Tribunal do Crime? Confira na reportagem. Um caso marcado por revelações cada vez mais surpreendentes. As de agora, conseguidas com exclusividade pela RIC Record, podem mudar o rumo das investigações. Nós já sabemos de tudo, sabe o nome de um por um, entendeu? Um por um a gente sabe de uma. Tá? Os meninos morreu. Mas nós não vamos desistir enquanto não tiver um por um atrás das grades. O jornalismo da RIC Record
teve acesso às declarações de óbito de 3 dos 4 desaparecidos que foram encontrados mortos em Icaraína. O que nós temos de certeza hoje é que essas pessoas, né, que eles não morreram ali no momento da emboscada. Que eles foram emboscados, já nós sabemos, a emboscada existiu. Nós temos lá materialidade na Fiat Toro. No entanto, os traumas demonstrados pela perícia e constante na certidão, nas declarações de óbito, mostram que essas pessoas não morreram naquele momento. Nas declarações de óbito de Rafael Marascalchi, Robisley Irinani e Diego Henrique Afonso, foram registradas as mesmas causas das mortes: traumatismo crânioencefálico, politraumatismo e disparo de arma de fogo. Ferimentos típicos em casos de tortura. Quando nós tivemos acesso à declaração de óbito, no momento de liberar os corpos, nós vimos que essas pessoas, né, que as vítimas, elas sofreram vários traumas, né? Então elas tinham trauma crânioencefálico, politraumatismo e ainda o ferimento por arma de fogo. Elas tinham aprofundamento de crânio. Isso é muito sério. As pessoas que tiraram a vida dessas vítimas não só as executaram como nós imaginamos de forma rápida ali, elas fizeram essas pessoas sofrerem demais. Né? Elas causaram vários traumas, sabendo que o politraumatismo são mais que 2 traumas naquele corpo, né? Então eles tinham ali, a gente não sabe a quantia de traumas, mas o que nós sabemos é que eram vários traumas nessas pessoas, vários ferimentos. E isso eu não falo só do Rafael, eu falo do Rafael, do Robisley e do Diego, os 3. A certidão de óbito dos 3, ela diz a mesma coisa. Que os 3, eles apanharam, eles foram torturados antes de morrer. E daí depois, para que ficasse certo que essas pessoas não sobreviveriam, houveram os disparos de arma de fogo. Apesar dos laudos iniciais já indicarem os ferimentos que levaram as vítimas à morte, o Instituto Médico Legal ainda não respondeu a uma outra questão importante da perícia: a data em que os 4 amigos morreram. Veja que o local reservado para essa anotação, apenas o ano 2025 está preenchido. Onde deveria ser colocado o dia e o mês, estão as anotações com as letras IG, abreviação de ignorado. Inclusive foi questionado no IML, né, o porquê que não constava a data do óbito, que poderia ter sido incluída como a data do desaparecimento, a data do encontro das vítimas ou até a data presumida pelo laudo de necropsia. No entanto, a data do óbito ela ficou ignorada, né? Ela ficou indefinida e nós não temos a data, nem a data aproximada, nem uma data assim que a gente possa, que conste como data do óbito. Outro detalhe revelado, importante, que reforça a suspeita de que as vítimas não foram mortas na primeira emboscada e sim levadas para um outro local, onde teriam sido torturadas, conforme apontam no documento do Instituto Médico Legal as causas da morte, foi o comportamento de um dos 4 amigos, especificamente de Rafael Marascalchi. O corpo dele foi encontrado, junto com os demais, numa única cova. No entanto, Rafael tinha em seu calçado escondido o RG, a carteira de identificação. Alguns objetos foram encontrados e apreendidos pela autoridade policial, né? Esses objetos estão lá. Não sei quais foram os objetos que foram apreendidos. No entanto, os objetos pessoais, quando eles, as vítimas, né, os corpos são levados para o IML, geralmente eles acabam indo com aliança, corrente, relógio, esse tipo de coisa. E o Rafael e o Robisley foram para o Instituto Médico Legal e sem as alianças. E o Rafael também acabou desaparecendo um relógio dele, né, que ele estava utilizando o relógio naquele dia. E no momento do encontro do cadáver, esse relógio também não estava com ele. Rafael é encontrado, segundo as informações que nós temos, com a identidade, o RG dele dentro do calçado que ele estava quando foi morto e
sepultado naquela cova. Isso, o RG do Rafael ele foi encontrado dentro do tênis. Nós presumimos que talvez ele tivesse colocado o RG dentro do tênis para facilitar a sua identificação, já imaginando que ele pudesse vir a ser morto naquele momento. As condições dos corpos também chamaram a atenção. Eles ainda estavam em boas condições para a identificação. Surpreende que 44 dias, normalmente a decomposição é bem avançada, né? Nesse caso específico, surpreendentemente ele se manteve, mas é porque provavelmente o solo, as condições, enfim, os médicos estão avaliando essa situação, né? O próprio secretário perguntou isso para mim, será que nós temos uma resposta sobre isso? Será que não pode ser uma morte assim, de pouco tempo, né? Então, até isso é difícil de dizer no momento. Já foi requerido dentro dos autos uma análise do solo, porque isso não é comum, Jota. Não é comum que nós tenhamos um estado de conservação tão grande, levando em consideração o tempo que essas pessoas estavam desaparecidas. Mas pode ser que venha aí uma explicação técnica com relação ao solo, que esse solo realmente pudesse ter conservado essas pessoas, esses corpos, né? Mas isso também é um ponto que para a gente fica uma incógnita, né? A gente espera aí que o Instituto de Criminalística nos esclareça, que a autoridade policial diligencie com relação a esses fatos e que no laudo de necropsia venha ali trazendo a data provável da morte dessas pessoas, né? O foco da Polícia do Paraná está agora voltado em descobrir o paradeiro da família Buscariolo. Antônio e Paulo Buscariolo seguem com os mandados de prisão em aberto por homicídio. Pai e filho são apontados como os principais suspeitos nesse caso. Outras pessoas também teriam participação na empreitada criminosa. 2 já foram presos e seguem detidos. Um deles estaria com uma picape que pertenceria aos Buscariolo, enquanto o outro é investigado como suposto fornecedor das armas usadas na emboscada e execuções. Por enquanto, a polícia não fez revelações a respeito, por conta delas poderem atrapalhar as investigações. Uma cidade de 8 mil habitantes, uma família conhecida bem assim, bem famosa, né, por serem muitos ruins e conseguir fugir, estão todos fugindo, estão em 12 pessoas fugindo e nem uma polícia ter notícia de nada, então é um pouco estranho, então a gente espera por justiça. Agora continuar as buscas por evidências, organizar as evidências que nós já temos, analisar todas as informações coletadas para chegar a uma conclusão satisfatória. E nada pode ser passado ainda, tudo está em sigilo para melhor elucidação do fato. A localização dos corpos foi na última sexta-feira, 45 dias após o desaparecimento de Alencar Gonçalves, morador de Caraíma, e dos cobradores que viviam em São José do Rio Preto, São Paulo. As vítimas estavam em uma cova. Uma semana antes, a caminhonete usada por eles já havia sido encontrada, também enterrada, na mesma mata. Marcas de tiros e de sangue foram constatadas no veículo. Espero o empenho da Polícia Civil, né? Porque os Buscariolo, eles teve tempo para fugir. Tanto é que eles deixaram a comida deles no prato. Eles foram avisados para fugir. Eu cheguei lá no pesqueiro, tinha resto de comida nos pratos, né? Porque eu já fui para o Paraná logo em seguida. Então, eles foram avisados. O mandato de prisão saiu. Aí eles tiveram tempo de fugir, né? Então, da Polícia Civil do Paraná, eu não espero muito não, tá? Eu espero que a Polícia do Estado de São Paulo entre no caso, que esse não seja mais um caso e que resolva. Isso é feio. Isso é feio. Você ouviu o depoimento da Meire, o que ela está falando, você tem toda a razão, Meire. Em grau, gênero e número, é feio. É feio para o Estado do Paraná. Um Estado tão pujante, um Estado que tem uma segurança pública atuante. O que a Meire está falando, todo mundo sabe do que ela está falando. Será que nós vamos ter que dar nomes aos bois aqui? E eu estou falando bois. Eu não falei boi. Bitar, eu falei bois. Deixa eu ver, Bitar, segura um pouquinho aqui que ficou sem áudio. Eu tenho que chamar a equipe técnica aqui, porque na hora que desligou, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu fiquei sem áudio, seu alto-falante não está disponível. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Onde é que eu regulo meu alto-falante aqui, pessoal?
Pede pro menino, pro nosso técnico que veio aqui antes. O seu alto-falante não está disponível, vai estar sendo usado por outro aplicativo. Não sei aqui o que aconteceu aqui. J. Júnior tá lá comigo? Enquanto a equipe técnica vem aqui resolver a questão do meu alto-falante aqui do William Bittar. Alô, pessoal, alguém fala comigo sobre a minha equipe técnica? Ninguém fala comigo. Então segura aí, Bittar, que eu vou pedir pro pessoal. Será que é você? Fala aí um pouquinho. Não tá, não. É o meu alto-falante aqui que não tá. É o meu alto-falante. Pede para a equipe técnica vir aqui. Fala comigo enquanto resolve o problema do Bittar. Quero falar com o J. Júnior sobre a reportagem que vimos agora, sobre as informações que você trouxe. Eu disse o seguinte, Jota, será que temos que dar nomes aos bois? Porque nós já temos 2 nomes, então eu não estou falando do Paulo e do Antônio. Pois é, Nader, é uma situação muito delicada, né? Porque nós temos com total razão de cobrar explicações de um lado, os integrantes, as famílias, as esposas, os filhos, os pais, né, os parentes que perderam seus entes queridos. E como a Meire, né, fez essa denúncia grave, que não receberam nenhum tipo de apoio, ficaram sabendo da morte dos entes queridos, pela imprensa. Diz que o primeiro contato feito com a polícia foi no início. E o porquê que falta esse tato, essa humanidade, esse respeito à memória de quem está sendo, né, servindo como ali investigados, né, que são os casos dos 4 desaparecidos. Então nós temos a questão da humanização desse caso, pensar na dor. Não que isso não esteja sendo feito pela polícia, mas talvez não esteja sendo expressado. Não, mas está na hora, está na hora. Não, sim, não estou querendo dizer que os policiais não tenham essa humanização, sim. Mas essa questão de se calar diante de tantas perguntas que às vezes podem ser respondidas, esclarecidas diante da sociedade, com respeito aos familiares, com respeito aos moradores, 8 mil habitantes em Caraíma, com respeito... Acabaria tudo isso, Jota, é porque são 19h12, o Bittar está aqui rapidinho, por causa do break eu tenho que chamar. Deixa eu só perguntar para o Bittar também em relação à pergunta, Bittar. Temos que dar aqui na TV os nomes aos bois? Acho que vai ser o jeito, né? Daqui a pouquinho, Nader, a gente vai começar a ter que falar, de fato, nomes para ver se acelera. A gente não está aqui discutindo que é necessário sigilo das investigações. O que a gente está cobrando aqui é uma maior transparência para que a gente chegue, de fato, a um número comum, né? A um denominador comum. Porque é preciso dar uma resposta para as famílias, é preciso dar uma resposta para toda a sociedade, para o povo de Caraíma que está assustado, Nader. Você esteve lá, nós estivemos lá várias vezes, o povo está assustado com o que está acontecendo. A gente está falando de uma região que, para muita gente, era desconhecida, mas aquilo ali é uma rota. É uma rota utilizada por criminosos e agora a gente teve 4 pessoas executadas numa região, num plano muito bem elaborado ou que em algum momento não deu certo e decidem enterrar carro em um lugar e pessoas em outro. É preciso dar essa resposta. E o que a Meire fala ali é exatamente isso. E como você falou, fica muito feio. Fica muito feio a gente ter ali a delegacia regional de Umuarama, que tem a delegacia lá da própria Caraíma. A gente tem 2 delegados à frente, a gente tem um secretário de segurança que a gente sabe que é atuante, mas que precisa dar uma resposta para essas famílias. Mas são famílias de São Paulo, não importa. O crime aconteceu no oeste do Paraná, no noroeste do Paraná. É preciso dar uma resposta para todo o Brasil que está todo mundo acompanhando, Nader. E só para finalizar, porque senão vai acontecer igual outro crime, onde um dos filhos do seu Antônio está envolvido, que foi Ivaté, e que até hoje todos os responsáveis não foram encontrados. Como a outra pessoa que a família pediu para não falar o nome, que em 2020 também foi morto, e muitos outros crimes na região de Caraíma, e que até agora não foi dada a resposta. Esse crime não merece ficar com apenas o Antônio e o Paulo sendo caçados.